Fala, gente, meu nome é Bruno Calmeto, eu morei por mais de 11 anos nos Estados Unidos e estou aqui para ajudar você a se tornar fluente em inglês. Na aula passada nós falamos sobre ritmo de fala e como aplicar os 4 passos simples para melhorar a sua pronúncia e seu ritmo de fala, que são achar as palavras importantes a título de informação dentro da frase, achar a sílaba tônica dessas palavras e colocá-las como alvo na sua fala, fazer a conexão, a emenda das palavras, e o quarto passo é colocar a imposição de voz e acertar a tonalidade da voz, essa questão de grave e agudo mesmo. Hoje é mais ou menos uma continuação da aula passada, só que nós vamos falar da forma interrogativa, e há uma pequena diferença de imposição de voz na forma interrogativa para mostrar essa questão da curiosidade. Portanto, eu trouxe algumas profissões diferentes para a gente acrescentar vocabulário. Então, na aula passada eu usei algumas profissões e hoje nós vamos usar outras. Da mesma forma que eu fiz na aula passada, eu estou fazendo hoje. Eu estou deixando algumas letras maiúsculas nas palavras para já você poder identificar qual é a sílaba tônica dessas palavras. Então, vamos falar essas palavras para a gente já aprender isso daí, tá? A primeira é lawyer. Ó, lawyer, que é advogado. A segunda, judge, judge, juiz. Depois, doctor, doctor, que é médico. A próxima, nurse, nurse, enfermeiro. Agora, accountant, accountant, que é contador. Depois, secretary, secretary, que é secretária. E agora, engineer, engineer, que é engenheiro. Reparem que aqui eu coloquei as duas primeiras letras maiúsculas, porque é a tônica, mas eu sublinhei o final também, porque acaba ficando forte o final também. Então, ó, engineer, tá? Até aqui, gente, não tem masculino e feminino, não tem definição de gênero. Portanto, as próximas aqui, porém, desculpa, as próximas terão essa definição, tá? Então, ó, actor, actor, que é ator masculino. Depois, actress, actress, atriz. Olha agora, waiter, waiter, garçom masculino. O T aqui tem som de R porque está entre duas vogais. Waitress, waitress, garçonete. Quem tiver dúvida nessa questão da sonoridade do T, é só assistir a aula 2, pronúncia de T e D. E aqui do outro lado eu coloquei mais duas porque já não cabia desse lado do quadro. Businessman, businessman, que é homem de negócios ou empresário, e businesswoman, businesswoman, que é uma mulher de negócios ou uma empresária. Então, como que estava a estrutura na aula passada? Eu tinha aqui sujeito, o verbo to be, o artigo indefinido, né, que pode ser a ou an, depende da minha próxima palavra, se ela começa com som de consoante é a, se ela começar com vogal vai ser an, e o complemento que era a própria profissão. Então, eu tinha isso daqui, ó. I'm a lawyer. Porém, lembra dos 4 passos para ter uma pronúncia melhor? Achar as palavras importantes a título de informação. Pronome I e o complemento lawyer. Achar a sílaba tônica dentro dessas palavras. Bom, aqui é monossílaba, então não preciso nem mexer. Aqui está no início, ó, lawyer. Fazer a conexão de palavras. Sempre que você tiver uma palavra terminando em consoante e a próxima for uma vogal, você vai emendar. Principalmente se a consoante que estiver terminando a palavra anterior for L, M, N, V ou S, porque fica até mais fácil para emendar quando são essas letras. Aqui é um M, a próxima é uma vogal, vou emendar. Opa! E agora, para colocar em posição de voz, eu sei que as minhas tônicas estão aqui, então vai ser isso aqui, ó. Então, meu alvo está aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar um pouco mais agudo. Então, em vez de eu falar I'm a lawyer, não, vai ser o quê? I'm a lawyer. Ó, I'm a lawyer. I'm a lawyer. E eu posso fazer com qualquer outra profissão a mesma coisa. Porém, nós vamos tratar da forma interrogativa. Para colocar a estrutura do verb to be na forma interrogativa é muito fácil. Sempre que você tiver o verb to be numa estrutura, ele faz o papel de auxiliar naquela estrutura. Ele vai trabalhar como auxiliar. Seja o verb to be aqui no presente,
ou passado, seja no present continuous ou past continuous, que tem o verbo to be como auxiliar, seja o futuro com going to ou gonna, que também tem o verbo to be como auxiliar, sempre que ele estiver presente, ele faz papel de auxiliar. E como que eu faço para colocar no interrogativo? Se o afirmativo é sujeito e depois verbo to be, eu vou inverter. Eu vou começar pelo verbo to be. É ele que sofre alteração. Então, se aqui eu estou fazendo I'm a lawyer, o que vai acontecer? Eu vou ter que inverter isso aqui. Só que para poder fazer essa inversão, eu vou acabar com a contração. Eu não vou poder mais ter a contração, porque o I'm não é a contração de I am. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que começar pelo am. Vai ficar am e depois o I. E olha o que acontece, ó. Agora eu estou perguntando. Opa, é um Y. Agora eu estou na forma interrogativa. Então, olha só. Question mark, porque é ponto de interrogação. Vai ficar dessa forma. Só que M, seguido de vogal, não emendo? Emendo. Então, olha o que vai acontecer. Am I a lawyer? Am I a lawyer? Reparem que a segunda palavra começa a receber a tônica, para passar essa intenção de curiosidade. Então, ó, am I a lawyer? Am I a lawyer? Eu posso fazer com as outras. Am I a judge? Am I a doctor? Am I a nurse? Am I an accountant? Am I a secretary? Am I an engineer? Am I an actor? Não posso fazer actress porque agora eu tenho masculino e feminino. Am I a waiter? Não posso fazer waitress. Am I a businessman? Não posso fazer businesswoman. Então, repararam? É só inverter. Qual é uma boa forma de praticar isso daí? Você trabalhar as inversões na fala. Por exemplo, I'm vai virar am I. Your vai virar are you. His vai virar is he. She's vai virar is she. It's vai virar is it. Então, é legal você trabalhar essa brincadeira na fala para já acostumar e deixar isso automático. Se eu fiz isso daqui com I, com o pronome pessoal, né, a primeira pessoa do singular, você já sabe que eu posso fazer com uma segunda. Então, em vez de I, agora seria o quê? Seria o you. No afirmativo é your, correto? No interrogativo eu tenho que inverter. Vai virar are you. Ó. Are you? E você deve estar pensando, peraí, Calmeto, mas eu nunca vou perguntar para mim mesmo, né? Oh, eu sou advogado, eu sou juiz. Não, provavelmente não, a não ser que você esteja com amnésia. Mas essa estrutura ela é correta, é uma estrutura gramatical válida e você pode usar para outras coisas. Por exemplo, se você quiser perguntar se você é responsável por essa área aqui, seria o quê? Eu sou o responsável? Opa, então vou ter que usar essa estrutura. Am I responsible for this area? Ó, am I responsible? Então é uma estrutura válida, tá? Então, ó, segunda pessoa, que é o you, vai ficar o quê? Are you a lawyer? Are you a judge? Are you a doctor? Are you a nurse? Are you an accountant? Are you a secretary? Are you an engineer? Are you an actor? Are you an actress? Are you a waiter? Are you a waitress? Are you a businessman? Are you a businesswoman? Posso fazer. Se eu posso fazer na segunda pessoa, automaticamente você já sabe que eu posso fazer com a terceira pessoa, que é o he. Então aqui é his. Se for para o interrogativo, vai ficar is he. Ó, is he. Então como é que fica? Is he a lawyer? Is he a judge? Is he a doctor? Is he a nurse? Is he an accountant? Is he a secretary? Is he an engineer? Is he an actor? Não posso fazer actress, porque agora é masculino. Is he a waiter? Não posso fazer waitress. Is he a businessman? Não posso fazer businesswoman porque é masculino. Mas eu posso usar a próxima pessoa, que é o she, que é ela. Então, se é she's, vai virar is she. Vou manter o mesmo ritmo de fala, gente. E ó, eu posso usar outras profissões. Eu estou colocando essas aqui para a gente acrescentar essas profissões. Mas eu poderia usar as profissões que usamos ontem, qualquer profissão, não faz diferença. Só tenho que respeitar a questão do artigo indefinido. Quando for antes de uma palavra que tenha som de consoante é A, ou uma palavra antes que tenha som de vogal vai ser N. Se tiver dúvida, é só assistir a aula 4 que fala só de artigo indefinido. Então, olha agora. Is she a lawyer? Is she a judge? Is she a doctor? Is she a nurse? Is she a player? Posso usar o que eu quiser. Is she a mechanic? Tá?
E aí, o que eu não utilizei aqui, gente? Eu não utilizei o it, tá? Por quê? Porque agora o it não trata de pessoa, ele vai tratar de coisas, objetos, eventos, ideias, mas não trata de pessoas. E como eu estou utilizando profissões, eu não vou poder aplicar o it, tá? Então lembrem-se, é só fazer a inversão do verbo to be com o sujeito e analisar se tem essa questão de masculino e feminino, tá? Para aplicar para he e she, tá bom? Vamos agora ver o que acontece com it. E é interessante porque vai ter uma mudança na pronúncia muito forte. O afirmativo é o it's, correto? Se você quiser falar para mim que isso é um livro, como é que você faria isso? Seria isso aqui, ó. It's a book. Faço a emenda aqui, minha tônica está aqui, né? Ó, it's a book. It's a book. Isso é um livro. E como é que fica o interrogativo? Vou fazer a inversão, não vou? Então, o it's é a contração do it is, né? Do it is. Então, vai ficar is it. Ó, is it a book? Agora, olha só, eu vou emendar o S porque a próxima é vogal. Só que eu tenho um T entre duas vogais. E o que acontece na maioria das vezes quando eu tenho um T entre vogais? Ele passa a ter som de R. A não ser que ele seja a sílaba tônica daquela palavra, ou que ele seja a penúltima letra e a última seja um E, porque esse E não é pronunciado. Eu tenho algumas sequências de letras também que esse T passa a ter um som diferente. Por exemplo, T-I-O-N, vai ficar aquele chan, né? Então, nesse caso não funciona. Mas na maioria das vezes ele passa a ter som de R. Então, isso aqui vai virar o quê? Ó? Isso aqui vai virar, em vez de is it a book, se eu quiser acelerar essa fala, falar rápido, vai ficar is it a book? Is it a book? Ó, is it a book? Isso é um livro? Ah, e se fosse, por exemplo, cadeira, que é chair, vai ficar is it a chair? Ah, e se fosse computador, que é computer? Computer. Minha tônica está aqui, ó, no piu. E repare que eu tenho mais um T entre vogais, ó. Ele vai ter som de R também, ó. E o que vai acontecer? Is it a computer? Is it a computer? Ah, e se fosse, por exemplo, Apple, que começa com vogal. Ah, então vai ficar an apple. Então eu vou ter que fazer emenda. Então seria isso aqui, ó. Emenda o S com a vogal. O T vai passar a ter som de R porque está entre vogais. Esse N do N vai emendar com Apple. Vai ficar um bloco só. Is it an apple? Is it an apple? Eu poderia ter aqui também, por exemplo, eraser, que é apagador. Ó. Então eu vou perguntar se isso é um apagador. Is it an eraser? Is it an eraser? Tá bom? Então, gente, é só fazer a inversão do verbo to be com o sujeito, porque o verbo to be está trabalhando como auxiliar. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Se vocês tiverem sugestões ou perguntas, é só colocar na área dos comentários que eu respondo a todos. Bons estudos, um abração e até o próximo vídeo. Fui!